Gente, a Associação LGBT a mais aciona o MP, né, Ministério Público, contra Ratinho, Robson Bailarino e Faxinildo. Durante a edição de terça-feira do programa do SBT, os dois humoristas fazem piadas utilizando os termos como boiola e baitola em tom de deboche, enquanto a plateia ri e o apresentador não interfere. Folha. Eu acho muito lamentável, né, gente, em pleno 2025 você usar ainda esses termos para falar de uma pessoa que é gay, né? Ou então se não for gay também, porque as pessoas têm essa mente muito fechada, né, Marcelo? Eles acham que qualquer homem que gosta de outro homem, uma mulher que gosta de outra mulher, é gay e lésbica, sendo que tem bissexualidade, pansexualidade, demissexualidade. Existe tanta coisa, né? Enfim, nem todo mundo é gay, né? Nem todo mundo é gay, nem todo mundo é lésbica, só porque gosta do mesmo sexo. A gente tem que abrir a mente mais em relação a isso, né? Então, assim, eu acho isso meio desnecessário, né? É desnecessário, né, Watson, né? Não tem muita graça, né? Quando é num programa antigo, tipo Nas Garras da Patrulha, às vezes você dá até uma risada porque você entende que é fruto de uma outra época, né? De uma outra época, Watson, né? Embora hoje seria extremamente cancelado também, né? Mas o Ratinho é assim, né, gente? O Ratinho, ele vai lá, ri, debocha, sabe? Enfim, eu acho o Ratinho um bom apresentador, porém eu acho que ele tem que parar de fazer esse tipo de coisa. É desnecessário, sabe? Eu acho que por ele não ter um filho gay ou algum parente assumidamente gay ou LGBT, ele acha graça, né? Mas isso carrega, gente, né? Para muitas pessoas, um trauma, não é verdade? Muitas pessoas cresceram ouvindo esse tipo de coisa, não como piada, mas como ofensa, porque é uma ofensa. Se eu chegar pro Marcelo e falar, Marcelo, vamos dizer se o Marcelo é gay. Marcelo, você é um baitola, nananana. Vocês acham que aquilo não vai ferir ele? Aquilo não vai machucar ele? Ah, fã, mas a pessoa tá querendo dizer que a pessoa é gay. Pô, fala, fulano é gay. Mas sem também falar no sentido de deboche. Porque eu acho, Watson, que o que pega aqui são duas coisas. Primeiro, a conotação, né? Porque ao falar, fala num tom de deboche, né? De humilhar, diminuir aquele ser humano só porque ele, enfim, gosta de homem, gosta de mulher, que não há problema nenhum, cada um, né, Marcelo, cuida da própria vida. E também nesse sentido de que essas palavras são associadas a um termo mais pejorativo, né? Por exemplo, às vezes na minha live mesmo que eu faço, aparecem algumas pessoas falando assim, ah, ele é gay, nananana. Aquilo não me ofende mais, Watson, porque eu sei muito bem o que eu sou. E quem me acompanha sabe também, né? Então aquilo não me ofende. Porém, nem todo mundo tem, sabe, Marcelo, essa frieza que eu tenho de, tipo, entender aquilo. Tem gente que provavelmente se visse um comentário daquele ia se destabilizar porque ia lembrar da infância, ia lembrar dos familiares, ia lembrar de... Entendeu? Porque a homofobia, a LGBTfobia começa na família muitas das vezes, né? É um pai que faz uma brincadeira, é uma tia sem noção que faz uma brincadeira, entendeu? É um amigo, começa dentro de casa. Tudo, né, Marcelo, né, Watson? Começa dentro de casa, né, pessoal? O Watson aí, por exemplo, mesmo, sabe muito bem, né? Às vezes as piadas, não somente com questão de ser LGBT ou não, tá, gente? Mas em relação a outras coisas também, né, Watson, né? Outros assuntos, né? Que dá gatilho, começa dentro de casa. A própria família faz os comentários sem noção. Então, gente, é como eu sempre falo, né? Independentemente da pessoa ser ou não, isso não muda a sua vida. E nem tem que mudar, porque cada um vive do jeito que quer, e eu acho que sim, o Ratinho acaba errando novamente ao se meter. Eu acho que ele deveria ter cortado. Nem que fosse num tom de brincadeira. Para, não fala isso não. Entendeu? Porque pode dar problema, né? Entendeu, Vatos? Mas poderia ter cortado. Porque tem que cortar, gente. Quando você vê alguém fazer uma piada dessa, corte. Ou então, se você não quiser cortar, pelo menos, Watson, né? Mude o assunto. Porque às vezes a gente não quer pesar o clima, né? A pessoa começou a falar, então, cara, troca o assunto, Watson. Né? Troca o assunto, porque não é coisas legais, né? Porque assim, quando não te ofende, nunca se esqueça isso que eu vou falar. É uma coisa importante, que é uma coisa que eu sempre boto na minha cabeça, Watson e Marcelo. Quando não nos ofende, ofende uma outra pessoa. A gente tem que botar isso sempre na nossa cabeça. Sabe por quê? Porque tem hora que a gente ri das coisas, faz brincadeira, só que a gente ri porque não é a gente que passa pelaquela dor, mas uma outra pessoa já passa pelaquela dor. Por exemplo, eu não vou fazer piada de bullying. Eu sofri bullying, Marcelo sofreu bullying. Então alguém pode fazer uma piada e rir, mas eu e ele que passou pelo aquilo, né, Marcelo? Pelaquela dor, né? Pelaquela dor, a gente sabe que isso não é brincadeira. Entendeu? Então, cada um no seu canto que sofre seu tanto, como diria minha mãe, não é verdade?
Gente, Caverna Encantada se despediu do horário nobre do SBT com média de 3,6 pontos. O maior pico de audiência foi de 17,9 com 5,2 e o menor índice foi em 11 dos 4 com 2,6. Nunca conseguiu superar Record e teve 16% menos público que a novela anterior. Gente, essas novelas infantis já não dão muita audiência, o público se cansou e a audiência foi-se embora. Né? Acho que o SBT desgastou uma coisa que eu acho que poderia ter durado muito mais tempo se o SBT tivesse sido mais esperto. Aí eu falando isso, o Vatos, o Marcelo, todo mundo pensa, Fã, tu acha que as novelas infantis poderiam dar mais audiência? Com certeza. Se as novelas fossem menos longas, tivesse autores conhecidos de certa forma, né? Porque tem muita gente saindo da Globo, né? Tem muita gente aí no mercado. Se eles soubessem fazer, Watson, né, uma reatualização que eles não souberam, eu acho que o momento ideal de fazer isso era que depois da pandemia, né, que eles voltaram com as novelas ali, já era para o SBT ter sido tocado de algumas coisas, né? E eles poderiam ter investido mais. Enfim, talvez até fazendo uma transição também para o público mais adulto, mas eles não souberam fazer e agora vão ser bastante prejudicados aí até encontrar uma novela. Eu acho que em algum momento vem uma outra novela que vai dar audiência, talvez uns 5, 6 pontos, seja um outro fenômeno para eles, mas vai demorar bastante para eles achar, porque a dramaturgia do SBT sempre viveu de altos e baixos, Watson, sempre. Historicamente, tem momentos que ela tá muito boa e tem momentos que ela tá uma merda. Isso que eu tô falando aí, quem é SBTista sabe do que eu tô falando. Tem novelas do SBT há uns 20 anos atrás, 17, 18 anos atrás, que eram bem parecidas com essas novelas de hoje em dia, né, no sentido de audiência. Aí passou uns 5, 6 anos, até o SBT vir com o Carrossel, que fez o que fez, né? Não acho que vai ter um outro Carrossel, né? Não acho que o SBT vai dar 10, 20 pontos como a novela, mas eu acho que talvez uns 5, 6, 7, 8, depende muito, né? Se a Record errar também, que eu acho que a Record uma hora ou outra também vai errar. Se a Globo errar também em algum momento, acho que tem tudo para favorecer o SBT. Lá vem o Chaves, 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 todos atentos olhando a TV. Chaves, em novo horário no SBT, decepcionou e tem a sua pior audiência sua segunda desde a sua reestreia. Marcou 2,9, arredondando 3 pontos na Grande São Paulo, né? Segundo o site TV Pop. Mas marcou essa audiência, gente, né? Por conta de ter mudado de horário, né? Daqui a pouco ele vai estar dando uma audiência legal na faixa das 9h50 da noite. O Léo Dias não voltou ainda não. Mas o Fofocalizando foi o programa mais visto na segunda-feira, dia 7, com cerca de 3,5 pontos na Grande São Paulo. Cerca de 669 mil pessoas acompanhando. O programa de fofocas e entretenimento garantiu boa audiência na tarde da emissora TV Pop. Eu, por exemplo, sempre quando eu tô com tempo, eu assisto a Fofocalizando. Quando eu não assisto Fofocalizando, eu assisto o A Tarde é Sua ou a Sessão da Tarde, que são os 3 programas que são meio que a escadinha, sabe? Focalizando, Tarde é Sua, Sessão da Tarde, Melhor da Tarde, que eu não vou assistir mais porque tá com o Felipe Campos. Mas enfim, eu quero saber de vocês. O que vocês acham aí, gente, né, do programa? O programa tá vivendo uma boa fase, tá legal, tá repercutindo, tá tendo assuntos interessantes. Enfim, tá indo bem. Eita, mas o Watson amava essa novela, inclusive ele fez até uma reprise particular dela recentemente. Chamas da Vida, ó, uma novela dos bombeiros, viu, Watson? Estreou há 17 anos atrás, abordando temas polêmicos como AIDS, aborto, riscos da internet. Aí o Watson vai lembrar logo da Vivi, Letícia Colin, né, Watson? Com 253 capítulos, teve média de 13,9 pontos e alcançou liderança por 9 minutos no último capítulo, fora a Prayer. O que vocês acharam, gente, de Chamas da Vida? Eu acho uma trama muito boa, uma trama que foi marcante para a Record naquela época, né? E eu acho uma novela, assim, que tem esse lance do incendiário, né, Watson? Né? Que cada final, eu acho que a Record gravou uns 9, 10 final, cada um é um final diferente. Teve um final que eu vi que era a Lucinha Lins, né, que faz. Eu me esqueci o nome da vilã dela. O Watson vai lembrar o nome da vilã. Vou lembrar mesmo. Eu vou me esquecer o nome dela, da vilã de.
Ai, tá na ponta da língua. O Watson vai comentar aqui embaixo. Quem souber também pode comentar. Enfim, Grande Vilã de Lucinha Lins. É uma novela boa, é uma novela que fala sobre bombeiros, Watson, né? Eu já falei várias vezes que se eu escrevesse uma novela na Globo, eu ia escrever uma novela dos bombeiros. Só que os bombeiros que eu ia escrever, Watson, é uns bombeiros diferenciados. E o Watson não precisa ser nem me dizer, fã. Os teus bombeiros é do outro lado, né? Do outro lado do paraíso, Watson. Se é que você me entende. Os bombeiros meus são os bombeiros assim, mais interessantes. Se é que você me entende. Continuando falando da Record, gente, ela segue interessada na Copa do Mundo de 2026, mas só inicia a negociação se puder exibir todos os jogos do Brasil, além de semifinais e final. O valor gira em torno de 200 milhões. Eu não sei se ela vai conseguir, gente, porque aí ela teria que exibir tudo junto com a Globo, né? Não sei como é que funciona isso. Gente, vem cá. Vocês que entendem melhor de Copa do Mundo, no caso aqui a Record vai comprar os jogos que a Globo não vai exibir ou a Record vai exibir junto com a Globo? Acho que é junto com a Globo, né? Igual a Band fazia. Enfim. Gente, a Record encerra a sétima temporada do Power com o pior ibope da história do reality. A única salvação foi o bom desempenho comercial de Felipe e Fabi. Fabi? Não é Fabi, não. Como é o nome dela mesmo? Me esqueci. É... Ai. Rafa, né? Deve ser que escreveram errado. Gabriel de Oliveira, canal D. Olha, realmente o Power Couple não pegou. Não acho o formato ruim. Eu já falei várias vezes aqui que eu acho a ideia legal, né? Dinâmicas entre casais. Só que acho que o público já se cansou, o formato é desgastado e realmente a única novidade foi eles dois. E acho que a Record acertou neles dois, né? Foi principalmente a Rafa Brits, né? Que eu acho que a Rafa é muito carismática. O Felipe Andrioli eu ainda acho ele meio na dele. Sabe quem o Felipe Andrioli me lembra às vezes, Watson? Né? Ele me lembra um pouco o Jensen Ackles, que faz o Jim de Supernatural, mas não assim, quando eu falo no sentido da personalidade do Jim. Porque o Jim na série, ele é super cara de pau, e o Jensen, quem acompanha no Instagram como eu e acompanha na vida real, nas outras coisas que saem, né, no X, em vários lugares, a gente percebe que ele é mais na dele, que eu me lembro, acho que ele me lembra muito o jeito do Jensen, aquela pessoa assim mais na dele, que às vezes você olha assim, nossa, parece até que o cara é meio bravo, sabe? Totalmente diferente do personagem, né? E quanto a Rafa é mais alegre, mais espontânea. A Rafa super daria certo no programa que a Record quisesse competir com a Virginia ali, de variedades. Acho que super daria certo, né?